mas enfim, acabei saindo devido à Humana, que estava na minha família, acabei entrando dentro dessa empresa. E só para explicar primeiro um pouco do contexto do que é a Humana Academy, né, essa startup que eu estou fundando junto com a minha família. Os 3 fundadores da empresa é meu pai, meu irmão mais velho e eu. Inclusive é engraçado até porque o Café com Experiência mexe um pouco com a empresa, porque eu tenho 19 anos, meu irmão mais velho tem 40, meu pai tem 80, então a escadinha serve bem. E muito da história da empresa passa pelo meu pai, Valdir Soares. Ele trabalha na área de saúde e bem-estar há muitos anos. Ele, há mais de 40 anos atrás, ele tinha uma empresa de promoção de eventos, trabalhando já na área de saúde e bem-estar. Trabalhava com a Nike, trabalhava com a MTV, trabalhava com a Nestlé, fazendo eventos. Acho que não tem ninguém aqui velho, mas não sei se vocês conhecem a Aeróbica Brasil. Umas danças que o pessoal fazia há um bom tempo atrás, mas tinha bastante sucesso. Enfim, e com o passar do tempo, ele fundou uma outra empresa chamada Fitness Brasil, que promovia eventos e cursos e capacitações, principalmente para a área de educação física no Brasil. Isso foi durante 20 anos a vida dele. Ele trabalhou, se empenhou muito nisso. Nesses últimos 20 anos, teve os maiores congressos de educação física do Brasil e da América Latina, a IRSA Fitness Brasil. Mas nos últimos anos, de 2018, 2017, 2019, ele percebeu muito que todo o espírito que ele tinha construído de ser um empreendedor, de querer mudar a vida de profissionais de educação física, tinha se perdido um pouco, né? A gente fala muito para ele que ele estava mais vendendo chão, né? Vendendo chão de evento, do que mudando a vida desses profissionais efetivamente. Então ele resolveu acabando saindo dessa empresa da fitness e com 80 anos resolveu fundar uma startup. Realmente para mim é uma grande inspiração. E aí eu acabei entrando junto com ele, junto com meu irmão mais velho também na Humana Academy, né? E basicamente a gente se propõe a resolver 3 problemas dentro desse mercado de profissionais de saúde. Quando eu digo profissionais de saúde, eu digo principalmente professores de educação física, nutricionistas e fisioterapeutas. O grande problema, na verdade, o principal problema desses profissionais hoje é que a capacitação deles não é muito adequada, né? Quando você vai para dentro de uma faculdade de educação física, nutrição, fisioterapia, são cursos que, em tese, não são muito qualificados, você não sabe quais faculdades são boas, e as metodologias empregadas nessas faculdades geralmente não são muito boas, metodologias de ensino. Até na Poli, que eu vivo isso, as metodologias são totalmente ultrapassadas, os cursos que a gente tem, as matérias que a gente tem, são as mesmas de 60, 50 anos atrás. Então, imaginem outros cursos que não são a Poli, que é uma faculdade super reconhecida no Brasil e no mundo, né? Então, esse é um grande problema que a gente encontra dentro da educação física e desses outros setores, que leva a muito aos profissionais treinarem sempre do pescoço para baixo, né, que a gente diz, treinar sempre o corpo do aluno, né, sempre querer focar muito no fitness, focar muito no ser grande, ter um corpo bonito. Sempre quando você vai numa academia, você vê aquelas fotos de mulheres bonitas, gostosas, homens de tanquinho, coisas que, na verdade, coisas que a gente não consegue alcançar, né? Esse é um grande problema que a gente vê, que é a capacitação desses profissionais. Diante dessa falta de capacitação, a gente vê outros 2 problemas, né? São os critérios de contratação dentro do B2B, que seriam academias. Putz, como que uma academia hoje contrata um profissional de educação física, um fisioterapeuta? Não tem muitos critérios, né? Você tem um curso ali, um curso aqui, uma faculdade que você não sabe muito bem qual é. Então, isso é um grande gargalo da indústria. E quando você passa para o B2C, para a pessoa física, você também vê um grande problema para contratar, porque sempre que você contrata um profissional de educação física, um nutricionista, é por indicação, é por simpatia, você acha o cara bom, e no final você acaba percebendo que não é muito aquilo que você procurava. Se você sente dor, você não sabe se é culpa sua, se é culpa do profissional que não está te passando um treinamento adequado. E como eu falei, eles sempre treinam você do pescoço para baixo, né? Nunca tem uma visão holística, nunca tem essa visão do bem-estar, do wellness, de entender muito como o ser humano se comporta, e não só um mero passador de treino, um mero passador de dietas, né? E diante desses 3 problemas, a gente surgiu uma solução, né? Algumas soluções, na verdade, que principalmente gira em torno, primeiro, de uma plataforma de convergência de conteúdo, que seria o quê? Basicamente um EAD, onde a gente vai ter conteúdos diversificados e comportamentais, diversificados no sentido que ele vai poder aprender desde musculação para idosos até musculação para crianças, fisiologia para deficientes, coisas do tipo. E comportamental, porque, como eu disse, esses profissionais aprendem sempre na faculdade o técnico, mas nunca aprendem como tratar o ser humano, né? Que eu até ouvi esses dias uma frase da Luísa Trajano, que nas empresas você sempre contrata pelo seu currículo, que é o técnico, e você demite pelo comportamental. Eu acho que isso em todas as profissões é assim, né? Tanto na educação física quanto no mundo empresarial. E as faculdades raramente conseguem ensinar o comportamental, e é uma coisa que a gente se propõe
a ensinar muito. Fora isso, a gente propõe realmente uma jornada do conhecimento, que seria o quê? Você não vai na Humana Academy comprar um curso avulso. A partir do momento que você se cadastra, cria um perfil seu, você consegue, a partir de inteligência artificial e todos os algoritmos que a gente tem, traçar realmente uma jornada do segmento que você quer se aprimorar. E a partir de toda essa capacitação e segmentação dos seus aprendizados, a gente quer abrir uma outra solução, que seria realmente uma plataforma de empregabilidade para essas academias conseguirem contratar esses profissionais com critérios claros de contratação. E também, no futuro, abrir isso para o consumidor final, como se fosse um marketplace entre eu e alguém que e um profissional de educação física, onde eu consiga ver os critérios, onde eu consiga ver o que ele estudou, o que ele pratica, onde que ele é bom, onde que ele é ruim, e assim consiga ter uma contratação assertiva. E, num geral, é basicamente essa a Humana Academy. Sensacional, Diego. Muito bom. Obrigada por compartilhar aí. E aí a gente tem muito depois para discutir sobre os maiores desafios, né, que vocês têm enfrentado nesse processo. Muita coisa, tenho certeza. E aí vamos debater sobre isso já já também. Na sequência, a gente tem o Wendel Guimarães. Que prazer também recebê-lo, Wendel, que agora vai comentar, né, sobre a Talkstars, que é o negócio dele, contextualizar a gente sobre esse negócio que tem, né, dado tão certo, especialmente na pandemia. Compartilha com a gente. Fique à vontade, Wendel. Bom, primeiramente, pessoal, quero agradecer aí pelo convite, Aline, Fernando, agradecer todo mundo aí que está aí à noite querendo ter um pouco mais de conhecimento, saber os desafios que a gente vem passando aí nessa jornada. Bom, a Talkstars, ela, na verdade, não se chamava Talkstars, mas sim se chamava Palestart. Acho que eu até conversei com o Renato, que está aí com a gente hoje, Renato Avó, conversei com ele, e ele sabe muito bem, assim, o começo da Talkstars, da Palestart, que aconteceu, mas, basicamente, no início de tudo, a gente queria resolver problema dentro das universidades, que era aquela semana acadêmica, né? Então, em determinado curso, seja administração, tecnologia, independente do curso que for, tinha sempre a semana acadêmica e os alunos eram responsáveis, na maioria das vezes, de irem atrás dos speakers, né? Para poder organizar o evento, gerenciar, fazer todo o trâmite. E nesse momento eu identifiquei uma oportunidade, porque todos os eventos que eu organizava, os coordenadores sempre me perguntavam: ainda você não conhece nenhum palestrante, alguém que pode indicar na semana tal, semana X, semana Y? E eu pensei, nossa, eu acredito que tem uma oportunidade. Depois daí, eu fui no Google, dei uma googada e aplicativos para contratação de palestrantes. Então, fui no Google, procurei, não achei nada. Eu falei, bom, acredito que seja uma oportunidade. Foi daí onde tudo começou. Mas aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre startup, empreendedorismo, inovação. E aí eu comecei a gerar o primeiro case da Palestart na época, que eu liguei para uma universidade, falei, olha, eu vou organizar toda a sua semana acadêmica de tecnologia, fica tranquilo, a gente faz isso. Então, chegou no momento, a gente, no caso, eu, mais a minha esposa, que é minha sócia, a gente organizou tudo, a gente conseguiu os speakers, fez todo o trâmite, organizamos tudo, chegou na hora, no dia do evento, os alunos gostaram, foi incrível, chegou na hora, eu falei, bom, agora eu preciso receber, preciso ganhar por isso. E a coordenadora me falou, Wendel, aqui a gente não paga, não. Aqui a gente é tudo de graça, não tem como pagar vocês. E aí eu fui percebendo que, bom, o buraco é bem lá embaixo. Eu falei, bom, minha hipótese que era resolver esse problema, eles não viam valor e não pagavam por isso. Então, eu falei, e a coordenadora falou, Wendel, faz o seguinte, vê com as empresas, algum momento as empresas, elas fazem isso. E nesse momento eu estava no trâmite de estava trabalhando, fazendo as coisas part-time e trabalhava até altas horas da noite, depois me dedicava um pouco. E foi quando, de repente, eu comecei a gerar as reuniões para conhecer mais sobre as hipóteses das empresas e também dos palestrantes no horário de almoço. Então, eu trabalhava e sempre tentava agendar entre a meio-dia e as 2 horas, né, para fazer todo esse trâmite.
E aos poucos eu fui conhecendo os desafios tanto dos palestrantes e também fui conhecendo os desafios das empresas. Do lado dos palestrantes, né, sempre tentando tentar gerar mais oportunidades de palestra, tentar divulgar mais o seu serviço, né, conhecer mais pessoas, network. E do lado das empresas, foi começando a ficar um pouco mais obscuro, por causa que a gente identificou várias personas, né, como organizadores de eventos, gerentes de marketing, gerentes de RH. Então, tinha um monte de coisa e a gente não sabia para onde nós estávamos indo, né? E foi quando a gente começou a participar do programa do Sebrae, que é o Startup SP, que a gente foi selecionado aqui na nossa cidade, entre a Startup Destaque, e a gente foi para São Paulo, a gente conheceu um monte de gente, e foi daí que as coisas começaram a acontecer. E nesse meio tempo, depois eu posso falar dos desafios que aconteceram, a gente saiu numa grande mídia, né, devido à pandemia, que a gente começou a fazer alguns cases no formato online, e dentro dessa revista que a gente saiu, bastante renomada assim no mercado, um dos nossos concorrentes se chamavam Palestrarte, e a gente se chamava Palestrarte. E foi, de repente, que ela chamou a gente no LinkedIn e falou, Wendel, você tem 30 dias para tirar sua marca, senão você vai levar um processo. Então, a gente não tinha CNPJ, a gente estava começando as hipóteses, e eu já vi aquilo lá, tudo que a gente construiu naquele momento ser destruído. E foi enquanto que eu chamei a nossa equipe, eu falei, bom, a gente tem 2 caminhos, fechar um negócio ou simplesmente mudar tudo, pivotar tudo, fazer tudo de novo, e para não ter nenhum problema. Aí a gente falou, não, em 30 dias vamos construir uma nova marca, vamos gerar novas hipóteses e vamos correr atrás da nossa luta. Então foi isso que a gente fez, mudamos de Palestart para Talkstars. Agora a gente, hoje nossa plataforma tá em manutenção, porque a gente está em constante evolução, fazendo hipóteses, mas resumidamente, hoje nós já atendemos empresas como Unimed Brasil, Grupo Petrópolis, outras grandes empresas, Grupo Movedu, uma série de empresas, alguns speakers que estão no nosso hub, o Geraldo Rufino, Alfredo Soares, também o Renato Avó também estava também com a gente, mas tem uma série de coisas que a gente passou e vem passando, mas basicamente hoje, o que a Talkstars faz, só para vocês entenderem? A gente faz a conexão entre empresas, basicamente gestores de RH, com esses speakers, né? Do lado dos speakers, gerando mais oportunidade de palestras, e do lado das empresas, né, dos RHs, otimizando esse tempo, que é buscar, contratar, né? Uma série de burocracias também, de emissão de nota fiscal, pagamento, e também na ponta dos colaboradores, gerando mais conhecimento, trazendo mais produtividade, trazendo mais motivação, impactando diretamente no negócio dessas empresas. Então, basicamente, hoje a Talkstars faz isso. Muito bom, sensacional, Wendel, obrigada. E aí já também a gente vai adentrar mais um pouco nessa questão, né, dos grandes aprendizados dessa experiência e compartilhar, e vamos pensar juntos nesse sentido. Temos também aqui o Eduardo, né, que está desempenhando um projeto fantástico, né, que está ganhando uma repercussão internacional também, vai compartilhar um pouco para a gente sobre o que é o negócio dele efetivamente e esses projetos que ele está envolvido aí diretamente. Fica à vontade, Eduardo. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer aí o Fernando, inicialmente, da rede Restart-me, e também as demais redes que estão participando aí pelo convite. Estou muito honrado por estar aqui e poder dividir um pouco com vocês da minha experiência, né? Como eu estou na outra ponta, né, do Wendel e do Diego aí, Diego também, por favor, mande um abraço ao seu pai, conheço ele de algum tempo já e sei o grande empreendedor que ele é. E eu também sempre fui apaixonado por empreender, né? Sempre, desde sempre venho empreendendo. Mas eu vou me fixar um pouco mais, gente, na contar a história para vocês da minha história com o triatlon, né? Que é o produto que nós vamos estar falando mais à frente aí. Então, eu comecei no início da década de 1980, quando o triatlo ainda era uma coisa bastante incipiente, eu comecei a treinar, me interessei pelo esporte, comecei a treinar e fiz durante vários anos várias provas, acabei indo morar em San Diego, considerada
a meca do esporte, né, até hoje. E aí, puxa, passou esse período, eu acabei me envolvendo com a parte política do esporte, né? Acabei sendo o presidente fundador da Federação Paulista de Triatlon, e também a Federação Paulista foi uma das integrantes que fundou a Confederação Brasileira de Triatlon, né? Passado algum tempo, já na década de 1990, eu comecei, de fato, a ter uma empresa de marketing em eventos esportivos, e o nosso primeiro evento foi um triatlon, né? E aí a coisa foi evoluindo, até que a gente teve um evento muito grande em São Paulo, que era a Taça Pão de Açúcar Itaú, na qual, nesse evento, a gente acabou tendo exposição de mídia na TV Globo, na verdade, como clientes da TV Globo, né? E aí se iniciou uma parceria muito interessante, uma parceria que veio a dar frutos alguns anos à frente, que foi justamente o Fast Triathlon, que foi uma inspiração nossa no sentido de dar visibilidade para um esporte que tinha muito pouca visibilidade, né? Um esporte até certo ponto elitizado, né? Que não tinha um grande volume de pessoas fazendo. Então, eu acreditei que a gente podendo ter um formato onde a televisão pudesse transmitir, a gente poderia ter um grande ganho para o esporte, né? De muita gente vir a se interessar a partir daí. E foi aí que, no final de 1990, e 99 exatamente, a gente fez a primeira transmissão ao vivo de um evento de triatlon em uma TV aberta, e ao vivo e na íntegra. Mas por que foi na íntegra? Porque a gente fez um formato onde os atletas tinham 3 rounds para poder fazer 3 triatlons. Então, é como se fosse, a gente poderia fazer uma comparação com o vôlei de praia, né? Onde você tem um primeiro set, um segundo set e depois o terceiro set. Então, no caso do triatlo, no primeiro round, eram 200 metros nadando, 4 quilômetros pedalando e 1.000 metros correndo. Aí tinha um intervalo, que seria o equivalente a um break comercial, né, coisa de 10 a 15 minutos, onde vinham os comerciais e vinham também alguma matéria de algum outro esporte. E depois isso se repetia e se repetia novamente, né? Onde, então, se você só sabia o resultado de quem ia ganhar a prova após o término da terceira bateria. Foi muito interessante, deu muito certo, que a gente ficou 15 anos fazendo, né? E começamos com o masculino e depois veio o feminino. Então, foi um período de bastante maturidade aí do esporte e, claro, ficamos com isso na cabeça, né? E, passados alguns anos, eu comecei a pensar em fazer esse mesmo modelo, que era inicialmente também só para atletas de elite, né? Só alta performance, a gente abrir isso para atletas de todas as performances, de todas as idades, enfim, aberto ao público geral, né? E aí eu comecei a ver que aqui no Brasil a gente tinha um pouco de dificuldade, não só com um número pouco reduzido de atletas que se interessam pelo esporte, mas também a questão de infraestrutura, né? E aí eu falei, pô, acho que se a gente quiser lançar um produto e esse produto ter visibilidade, esse produto crescer, esse produto ser aprovado, para daí a gente poder continuar crescendo, eu entendi que o mercado americano seria o mercado mais preeminente para esse tipo de proposta. Hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem mais ou menos 450 mil triatletas, né? Você tem também uma questão de infraestrutura fantástica, né? de locais, uma quantidade enorme de locais. Os Estados Unidos tem 30 mil cidades e tem uma quantidade infinita de locais onde você pode realizar provas de triatlon com esse formato que a gente está falando, uma outra dificuldade aqui no Brasil. E aí eu comecei a estudar como fazer isso, de que forma eu ia elaborar o plano de ação para poder chegar lá e poder, né, quebrar as barreiras que naturalmente existem para poder fazer. E aí eu tive a oportunidade, em 2016, de trabalhar na Olimpíada, né, no Rio 2016, como Sport Manager da natação olímpica. E aí também tive a sorte de conhecer o Mark, um americano, que me introduziu num evento muito bacana que se chama Connect Sports, que é onde eles reúnem lá os promotores de eventos com as cidades, né? E eu fui para um desses eventos e fui super bem recebido lá. Então, assim, isso animou bastante do ponto de vista de falar, opa, aí tem alguma coisa muito bacana que a gente pode evoluir e chegar
no sonho, né, gente? Eu acho que, independente da idade aí do Diego, do Wendel e do Valdir e a minha, acho que o sonho sempre existe, né? Então, o sonho de ter um produto, na verdade, internacional, né, com um formato criado por brasileiros, né? E aí, a partir dessa Connect, a gente sentiu que podia dar, e aí eu montei um business plan e comecei a correr atrás também dos investidores, né? Inicialmente, família e amigos, né? O famoso family and friends, e começamos a ir atrás e deu certo, né? Conseguimos arrumar os investidores necessários para que a gente pudesse startar. E aí a gente, né, nesse momento, acha que está tudo bem, que está tudo, né, caminhando, mas justamente não foi assim, né? Na verdade, nós começamos a peregrinação junto às cidades, né? Tivemos uma associada lá, uma pessoa que nos ajudou bastante, mas para a gente conseguir o primeiro permit, a primeira, né, permissão para uso de um espaço público, demorou 3 anos, né? Foram 3 anos inteiros a gente indo atrás, buscando, levando não, né? Muitas vezes cidades que se aparecem, os caras falam, não vem aqui não, porque aqui não vai dar certo, aqui eles não vão te dar atenção, não vão querer que você traga o teu produto para cá. E mesmo assim, claro, a gente não desistiu, continuo insistindo, e agora sim, né, era para ter lançado o ano passado, mas em função da pandemia, justamente, nós lançamos o produto, 10 dias depois tivemos que cancelar, ou postecipar, na verdade, e aí a gente também ficou com um negócio na mão, falou, bom, agora o que a gente faz, né? Como é que a gente lida com isso aí? Pô, a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, a gente achou inicialmente, né, acho que todos nós achamos que era um rápido retorno à vida normal, o que não aconteceu. E aí, durante o ano, a gente tinha que entender o que fazer, como fazer, para manter a chama acesa, né? Para manter o espírito do evento que iria, sim, acontecer. E aí, levei aos investidores a possibilidade da gente estar fazendo os eventos virtuais, né? Então, o Fast Triathlon deixaria de ser físico para ser virtual, e foi o que a gente fez. E com isso, a gente não teve grandes retornos, né? Porque a oferta também de eventos virtuais acabou crescendo bastante. A gente não teve, mas a gente conseguiu se comunicar. A gente conseguiu, como eu falei antes, manter a chama acesa e continuou levando para frente, né? Até que, agora, justamente no começo de fevereiro, a gente confirmou a nossa data para julho deste ano, né? Com todas as precauções tomadas, com um plano de ação contra a Covid, né? Aprovado também pela cidade, pelo Estado, para que a gente possa fazer o negócio. Então, a nossa trajetória foi essa. Nosso desafio maior agora, né, nesse momento, e desde o ano passado, é marketing, né, trabalhar muito a questão do marketing, a questão da imagem, passar a seriedade, passar alguma coisa, né, que seja interessante também do ponto de vista visual, para que as pessoas possam dar crédito à nossa marca, ao nosso formato e virem para o nosso evento. Então, nós estamos nesse momento agora aí de bastante ansiedade também para que as inscrições, né, progridam, caminhem bem, para que a gente possa ter um evento inaugural de bastante sucesso. Que legal, e essa é uma tendência, né? Sem dúvida. Cada vez mais tem sido colocado em pauta a importância da gente cuidar da saúde e olhar para o esporte, olhar para tudo que envolve a prevenção, né? Isso é muito, muito importante e é fantástico entender mais do seu negócio, Eduardo. E aí eu vou compartilhar. Aline, você ficou muda. Ok. Agora acho que voltou, né? Sim. Voltei. Então tá, vou compartilhar com vocês aqui, antes da gente efetivamente para a segunda parte, né? Alguns dados, né? Dados recentes da Endeavor revelam que de 40% a 70% das empresas, elas, no seu primeiro ano de mercado, veem a falência, vem a absorção aí, infelizmente. E alguns dos motivos apontados são esses. Olha que interessante. Um despreparo na gestão, isso envolve processos, às vezes, mal entendidos, mal organizados, um fluxograma, seja o POP em si, né?
ou às vezes coisas que passam ali fora do planejamento estratégico inicial, né? Pulou etapas importantes de gestão, então isso é um perigo. Falta de posicionamento de marca, eu quero atender todo mundo, porque todo mundo sendo meu cliente, vou ter mais dinheiro. Grande erro, sabemos, né? Então tem que escolher, eu quero ser lembrado como aquele que tem o melhor preço, aquele que tem um nicho, né, diferenciado, um nicho específico ou um diferencial. Dentro dessa pirâmide eu tenho que escolher onde eu quero estar. Falha na promessa da entrega, isso envolve efetivamente questão de prazo, né? Eu posso demorar, ou ainda eu posso dizer que eu tenho algo tão robusto e na realidade não é tudo aquilo. Então, isso é um perigo e também leva a essa taxa aí que a gente está discutindo. A resistência às mudanças, né? E tristemente temos o exemplo da Kodak e tantos outros, né? A gente, pobrezinho da Kodak, a gente pega eles como exemplo maior dessa resistência à mudança, mas quantos de nós, né? Em algum momento, e já não é mais possível, em hipótese alguma, deixar de inovar, deixar de acompanhar o mercado, e foco no produto ou serviço em detrimento do consumidor. Eu fico tão preocupado com o que eu faço que eu esqueço de olhar no foco do cliente, né? Para assim conseguir entregar algo que traga benefício. Eu fico querendo trazer detalhes do que eu faço, do meu produto ou serviço, ao invés de fato, resolver dores de mercado, que foi até o que o Diego começou falando na hora que ele apresentou o pitch dele, né? Então, olha que bacana. Agora a gente vai voltar, vou pegar aleatório, vou pegar o Wendel, né? Porque a gente acabou de seguir uma sequência, vamos pegar aleatoriamente o Wendel. Fala pra gente a maior dificuldade que você teve, né? Maior erro aí e aprendizado nesse processo de construção de marca, maior dificuldade, né? E aprendizado nesse processo de construção de marca que você compartilha com o pessoal e fala, ó, não vai por aqui porque isso aconteceu comigo. E acho que é legal a gente ter essa troca. Fica super à vontade para compartilhar dentro desse nosso tempo agora. Ah, legal. Assim, diariamente a gente tem vários desafios, né? Porque todo dia a gente aprende, né? Que a gente está num estágio que a gente não vai errar, que a gente está no começo, também não vai errar. Mas, assim, no começo foi muito difícil a questão de você querer atender todo mundo, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso negócio, né? Que a gente conecta empresas com palestrantes. No lado do palestrante, a gente queria pegar todos os palestrantes. Então, palestrantes desde que falem de arquitetura, de engenharia, até aqueles que falam de direito, de inovação. Então, a gente cadastrou um monte um site que a gente tinha, né? A gente cadastrou um monte. E a gente falou, legal, agora vamos atrás das pessoas que contratam. E aí não tinha demanda, né? Por quê? Porque no marketplace, né, que é no meu caso, que conecto duas pontas, eu preciso identificar a dor dos dois lados, né? Então, a gente identificou só a dor do palestrante inicialmente, então a gente começou a ter um volume muito grande de palestrante, assim, em torno de 100, 200 palestrantes, assim, sabe? E de repente começaram assim, e aí, Wendel, não vai ter nenhuma oportunidade aí, não tá gerando, como é que tá? E do outro lado a gente não entendia, entendeu? Porque chegava um organizador do evento, Wendel, eu preciso de um palestrante de marketing. E aí a gente conversava com o palestrante de marketing e falava, legal, quanto você paga? Aí a pessoa fala, não pago nada, é um evento gratuito, como é esse aqui. E eu falei, nossa, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro, não está conseguindo gerar valor para o outro lado. E a gente começou a identificar isso, começar a tirar para todo lado. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos focar em empresas? Legal, começamos a focar em empresas, né? Que é o melhor pagante para isso. Dentro de empresas, quem que contrata palestrante? Quem contrata é, às vezes, o CEO, às vezes, gerente de marketing e gerente de RH. Aí a gente começou a fazer isso, né? Dentro dessas 3 personas. Mas aí o que a gente identificou? Que cada objetivo de contratação de palestrantes era diferente. Para o RH, ele queria mais produtividade, mais motivação para os colaboradores, às vezes mais vendas. Para o cara do marketing, ele queria divulgar um novo produto, um novo serviço da sua empresa, sabe? Queria trazer uma convenção para os clientes.
Então, os objetivos eram diferentes. Para o empreendedor, para o CEO, era reduzir custo. Então, era uma palestra totalmente diferente. Então, a gente, não, vamos nichar mais ainda. Aí, a gente nichou só para RH. Aí, começou um questionamento entre a equipe, né? Mas será que a gente não está nichando muito? Será que a gente está perdendo a oportunidade? Mas é aí que a gente começou a perceber que a gente começou a gerar uma certa autoridade dentro do RH, né? A nossa comunicação começou a ser direcionada para RH. Então, por exemplo, assuntos como diversidade, saúde mental, inovação, até às vezes vendas, começaram a fazer sentido para o RH. Então, eles começaram, por exemplo, a Unimed falou, Wendel, acho que faz sentido um palestrante de diversidade, eu preciso mais de diversidade na minha empresa, preciso mais de produtividade dos meus colaboradores, né? Então, a gente começou a falar diretamente com gestores. Outra situação que foi, assim, essencial foi entrevistar gestores de RH, entender quais assuntos que eles contratam mais de palestras e saber a jornada de compra desses gestores de RH, entendeu? Então, por exemplo, existe uma sazonalidade no mercado de palestras, então a gente não sabia qual momento contratava mais, qual momento contratava menos, entendeu? Então a gente sabia a persona, mas não sabia, por exemplo, como surge a demanda de uma palestra dentro da empresa. A gente não sabia responder essa pergunta, entendeu? Wendel, como é que vocês ficaram sabendo? Entrevistando. Então, só para vocês entenderem, eu ia no LinkedIn, ia lá, gerente de RHs, clicava, vinha todos, falava, olha, eu sou o Wendel, sou fundador da startup tal, estou com um projeto assim, assim, assim. Você tem 15 minutos no máximo para fazer uma entrevista, porque a gente está criando uma solução para o RH. Então, a gente mandava, por exemplo, eu mandava de 300 perguntas assim para cima. Dessas 30, eu conseguia gerar 40, 50 reuniões, entendeu? E aí eu fui conseguindo identificar que surge, normalmente, há duas possibilidades, né, que a gente identificou. Primeiro, quando vem de um gestor da empresa, então, gestor de inovação, gestor de tecnologia, gestor de vendas, né, ou vem do próprio RH, que identifica uma demanda, né, tem um problema de atendimento, tem um problema de saúde mental, preciso mais de diversidade. E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma reunião, o gerente de RH e, normalmente, o tomador de decisão, que é o CEO, muitas das vezes, né? Ou alguém de compras ou algo do tipo, e eles falam assim, legal, a gente vai resolver isso de uma forma interna, alguém da liderança dentro da empresa que vai resolver em forma de palestra, ou alguém externo, né? Ou a gente vai contratar alguém para poder trazer essa palestra, né? A gente vai resolver isso de forma externa. Legal. Como que eles fazem isso, né? Aí a gente começou a identificar indicação via Google, via LinkedIn, agências de palestrantes, indicação, comunidade de RH. A gente começou, bom, como que a gente pode se diferenciar desse mercado? Aí a gente começou a entender melhor, entendeu? Então, hoje, a gente está tentando nichar mais ainda, né? Que a gente está tentando ir para o segmento de tecnologia da informação, indústrias e varejo, né? Por que esses três? Porque a gente identificou onde tem mais demandas de palestras, onde a sazonalidade de palestras acontecem, assim, em menor escala, né? Então, por exemplo, a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Então, um grande desafio foi entender para qual o meu serviço encaixa, entender a jornada de compra, né? Porque cada jornada de compra e priorizar as dores, né? Foi exatamente isso. E outro também caso que é muito difícil para quem está começando, né? Eu não sei vocês, mas eu sou aqui do interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Então, assim, para o meu tipo de serviço, é muito difícil alguém contratar regionalmente. Então, eu devo ir para as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e para abertura de porta, para eu convencer alguém, é muito difícil. Então, eu tenho que, assim, realmente ligar LinkedIn, tentar agendar proposta, tentar gerar valor mais possível, entendeu? Então, esses foram os maiores desafios, assim, do lado das empresas. Do lado do palestrante,
como a gente sabia as principais demandas que tinham, então, teoricamente, não que foi fácil, mas a gente conseguia comprovar para os palestrantes, falar, ó, a gente tem essa pesquisa aqui, conversamos com X gestores de RH e está com essa demanda. Você aceita participar? Vai ter esses benefícios. Ah, legal, vai. Então, beleza. E mais um outro desafio, que está tendo aqui para nós, né, nesse momento, é a questão do produto. Então, por exemplo, como é um mercado muito tradicional, palestra acontece muito por indicações, né, e tal, a gente estava com bastante dificuldade de construir mesmo, desenvolver o produto, né? Como ninguém, assim, já passou por empreendedorismo da nossa equipe, ninguém foi líder, todos foram operacionais ou estudantes, né, recém-formados, então a gente foi batendo bastante cabeça, e uma das formas foi essa questão aí que nem hoje a gente está tendo, né, essa troca de network, então a gente vai aprendendo sempre com outras pessoas, né, então foi esse desafio. E mais um outro que a gente teve também, que eu lembrei, foi a questão do nome nosso, né? Que, assim, como eu havia dito, né? Uma concorrente, assim, uma agenciadora de palestrantes conheceu a gente. E, assim, falo abertamente para vocês que foi o momento mais difícil, assim, da vida, porque eu tinha acabado de ser dispensado da empresa, né? Então, eu fui dispensado, falei, bom, eu tenho 5 meses, né? Com o seguro-desemprego, vou pegar meu seguro-desemprego, vou tocar o de seguro-desemprego, os meus outros sócios vão fazer part-time, então eu faço mais a parte comercial, de marketing, tento gerar as primeiras vendas para trazer os outros sócios. Beleza. Mas eu não esperava que, nesse meio tempo, quase que a gente recebeu uma notificação jurídica. Então, assim, eu fiquei desesperado, não sabia como proceder, a gente não tinha registro de marca, porque a gente estava validando, estava nessa questão de mínimo produto viável e tal, né? E foi um momento bem difícil, e a gente decidiu ou fecha, literalmente, ou a gente parte para um outro nome e faz um restart, né? Na verdade, do negócio. E foi o que a gente fez. Trocamos o negócio, praticamente, já pivotamos logo, a marca, aí já fomos para o registro de marca também, no NPI, né? E graças a Deus deu tudo certo, foi aprovado. E foi muito difícil esse momento, sabe? Em questão, assim, do psicológico, né? Porque a gente constrói tudo, né? A gente constrói, tipo assim, um histórico, a gente já tinha um nome aqui na nossa cidade, então, basicamente, eu tive que jogar fora, amassar e falar, ó, infelizmente, vou ter que começar tudo de novo. Muitos me perguntam, Wendel, o nome era legal, interessante, como é que você fez? Simplesmente eu tive que pensar, bom, ou eu fecho com, nossa, tive um super nome, ou eu simplesmente começo tudo de novo, começo as hipóteses, faz parte, perder, a gente só não pode desistir, né? Então, foi isso que a gente fez. E, assim, e algumas empresas falam, nossa, eu preferi esse nome do que o outro nome. Então, é bem engraçado isso, né? Então, para você ver, nossa, que interessante. Então, esses foram os principais desafios que a gente teve no começo. Não é fácil, mas, assim, a questão é você não desistir, você saber a principal dor do cliente, nichar cada vez mais e também saber a jornada de compra, de como o teu futuro cliente compra aquele teu serviço, aquele teu produto, sabe? Então, acho que foram os principais desafios e assim, que a gente levou de aprendizado. E eu até digo hoje, assim, se fosse para você começar um novo negócio, Wendel, cara, eu começaria totalmente diferente, porque os meus sócios também eu conheci via grupo WhatsApp, sabe? Então, foi, nossa, um monte de desafios que eu começaria de forma diferente, sabe? Então, mas assim, esses foram os principais desafios que eu tive na minha jornada, né? E tô tendo. E hoje a gente está um pouco mais maduro para bater na porta de algum investidor anjo, sabe? Hoje a gente está atrás de algum investimento, né? Porque a gente já atendeu alguns clientes, então a gente tem maturidade de falar assim, olha, hoje a gente está maduro o suficiente para a gente ir atrás desses investimentos. Então, basicamente foi isso. Fantástico! Você deu uma aula aqui, né? De quantas coisas, quantas percepções nessa jornada.
A gente fez uma curadoria, colocou aqui na lateral um relatório, né, de uma forma bem sintética, mas aí tentando buscar o que você descreveu, né, dos conselhos que você daria, dos erros e acertos. E uau, Wendel, como é valioso um momento como esse da gente conversar, né? E aí... Peço até desculpa pela demora se eu estendi bastante. Não, tá Desculpa. perfeito, tá ótimo. Legal. Vamos agora, quem se prontifica? Ou eu escolho, ou nós escolhemos? Diego ou Eduardo? Eduardo? Vamos lá, então. Compartilha com a gente, Eduardo, também, né, nessa mesma linha de raciocínio, o que você percebeu ao longo dessa jornada que foram os maiores erros e acertos e que conselhos você dá para o pessoal dentro desse processo de construção de marca? Tá, eu acho que, ouvindo o Wendel falar, né, assim, das dificuldades do mercado, da questão até física dele, né, ele está no interior de São Paulo, as grandes capitais aqui contratam e tudo mais, eu acho que a gente tem sempre que procurar um ambiente favorável para o teu negócio, né? Sempre que possível, sempre que isso for possível. A gente tem aí, o Fernando me passou essa informação aí há muito tempo, que São Paulo hoje é a 5ª melhor cidade do mundo, o 5º melhor ambiente do mundo para fintechs, né? Então, acho que, poxa, quem for montar uma fintech em São Paulo vai ter todo um ambiente aí, né? Então, quando a gente falou de fazer o Fast Track nos Estados Unidos, a gente está falando de um bom ambiente também, né? Onde a gente minimiza aí as dificuldades, né? Acho que a gente vai ter outras dificuldades, né? Como, por exemplo, não ser de lá, enfim, outras coisas. Mas o ambiente em si, ele é bastante propício e te proporciona várias coisas que fazem o teu negócio andar, né? Até agora, Aline, acho que o principal desafio nosso, né, eu acho que aí entra uma questão de paciência e resiliência, é a questão da aprovação de uma cidade, né, de alguém concordar em dar para a gente a possibilidade de um lançamento, né, e isso demorou, de fato demorou muito mais do que a gente imaginava, até porque depois daquela feira que eu comentei com vocês, aquele trade show que a gente foi, a receptividade parecia muito boa, mas na prática isso não se confirmou. Então essa foi a maior barreira nossa, né? Aquele sentimento de falar, puxa vida, quanto tempo vai demorar, como é que isso vai ser, se é que vai ser um dia, né? E até chegar lá, você, poxa, tem que fazer alguns investimentos, você tem que tá atento a qualquer possibilidade, tem que dar dando feedback assim que a possibilidade aparece. Então, acho que o grande desafio nosso foi esse, o maior foi esse, né? De conseguir um permit de uma cidade para poder lançar o produto aí. E, claro, da outra ponta, né, que eu acho que também nunca é muito fácil, o Wendel também tocou aí no assunto de ter um investidor anjo, né? Eu acho que tem que ter aí, né, um bom pitch, tem que ter também um pouco de sorte, tem que, né, oferecer para as pessoas, né, que você entende que são certas, e aí entra muito também da experiência, entra muito também do networking de cada um, né? Então, essa parte aí para mim foi muito legal, foi muito bacana de ter conseguido não precisar tanto tempo para conseguir alinhar os investidores comigo aí. Mas eu entendo que essa parte aí é uma parte bastante importante, bastante difícil para a grande maioria das startups aí que estão no mercado, né? Então, eu diria isso, Aline. E agora, né, o Wendel está com o produto dele um pouco mais avançado nesse momento, e o nosso está alavancando. Estamos naquela hora que você citou há pouco aí, né, a hora de tomar cuidado com todos os detalhes, né? Acho que quando você fala de evento esportivo, não tem um detalhe que não seja importante, que não seja relevante. Então, é a hora da gente realmente demonstrar que a gente conhece disso, né, que a gente sabe fazer o marketing para atrair as pessoas, sabe criar todo o processo para acompanhar o cliente, né, na jornada dele, não deixar ele desamparado em nenhum momento, e depois, claro, mostrar que a gente sabe realmente fazer eventos dessa natureza, não importa aonde, né? Então, acho que uma parte do desafio já foi vencida, uma grande parte,
e agora tem a outra parte, que é essa que você citou, que 70%, né, que você falou, Aline, dos empreendimentos novos, das startups, acabam não tendo êxito por conta justamente de não se preocupar com partes que são super importantes dentro do processo aí. E eu, de verdade, espero que a gente esteja no caminho. Eu também estou sendo propulsionado pela Restart nesse momento, e é uma coisa que fica também como lição aí, quer dizer, se a gente quiser resultados diferentes, a gente tem que fazer as coisas de forma diferente também, né? Então, essa propulsão está justamente me ajudando a suprir aquilo que já foi constatado dentro da minha trajetória, dentro da minha experiência, como deficiência. Então, justamente para poder aliviar essas deficiências e a gente poder fazer um produto de sucesso do começo, meio e que tenha um fim bastante longo, bastante distante. Muito legal. Aí você falou dessa questão, né, do olhar externo, como que nós nos viciamos com o nosso querido produto ou serviço, com o nosso negócio, né? É muito incrível isso. A gente se apega, então é importantíssimo mesmo. Tanto ter um mentor, o mentor tem que ter o mentor dele e, por sua vez, né, nunca estarmos descobertos, sempre ter alguém para nos orientar nesse sentido. Eu tenho um mentor que eu gosto muito, eu aprendo muito com ele, tem 90 e poucos anos. Uau! Não sei exatamente quantos, mas é um cara da gestão, da administração, e, nossa, ele abre a boca, eu fico assim, sabe, com o olho brilhando, não para de falar, por favor. E realmente é fundamental isso, né? Então, ótimo, e a gente tem aqui também uma síntese, né, dos pontos que o Eduardo falou. Eu acho que isso é importante para a gente depois refletir. Depois vocês vão receber esse documento, a gente vai salvar, tá? E vai fazer isso virar um compilado só. Por quê? Porque existe uma base que é comum a todos os negócios, sabemos disso. Não importa se eu tenho um bistrô, se eu tenho, né, uma academia, se eu trabalho com um negócio voltado para a área de finanças, controladoria. A base de gestão, a base de validação, tudo isso, essa estrutura, ela é comum aos diferentes negócios. Então, aprendermos uns com os outros é análogo. Eu adapto isso, né? Eu faço analogias e trago isso para o meu negócio. Não é o case do Wendel, não é o case do Eduardo, do Diego. Estão aqui hoje ilustrando para a gente isso de forma prática. Mas somos nós, cada um de nós vive essas dores, vive essa realidade, então é legal a gente observar e falar, puxa, ele fez isso, será que se eu tentar no meu também não funciona, não dá certo? Então é muito, muito rico a gente parar para pensar em unidade. Diego, compartilha com a gente, dentro desse mesmo viés, né, quais que são as suas percepções aí de erros e acertos, e também seja super sincero, estamos aqui entre amigos para a gente crescer, né? Pode deixar. E os seus conselhos aí também, puxa, gente, não vai por aí, porque, né, sou jovem, mas já com uma cabeça empreendedora, já passei por isso. Perfeito, perfeito. Acho que a grande bênção, vamos dizer assim, da Humana Academy, também um dos grandes problemas no bom sentido, claro, é meu pai estar dentro da empresa, tudo que acarreta a personalidade dele de estar dentro de um mercado há 20 anos e ser uma grande referência. Porque junto a ele a gente consegue uma grande facilidade de networking. Inclusive, antes da reunião aqui, eu estava com um investidor, o papo foi super bom. E essas facilidades assim são impressionantes. Realmente, basta uma ligação dele para falar com uma, duas pessoas, as coisas são muito facilitadas. Coisas que, por exemplo, se eu tivesse sozinho, eu jamais conseguiria fazer, né? Não teria essa capacidade, primeiro, de alcançar e depois de ser realmente ouvido, né? Tendo esse background de toda a experiência que ele tem, traz muitas coisas boas, mas também traz algumas coisas ruins. Um dos grandes problemas que a gente teve em toda a construção da Humana foi muito uma questão de quebrar as barreiras, né? A gente sempre diz de quebrar barreiras do fitness, né? Sempre a gente meu pai focou muito no exercício físico, né? E muito da questão que a gente quer trazer hoje do bem-estar, do wellness, é um pouco além da educação física e um pouco além do exercício físico, é realmente sair de uma zona de conforto. E meu pai, sendo um dos fundadores da empresa e tendo 80 anos, por mais que ele seja um cara moderno e tudo mais, é algo difícil de ser assimilado. Formar uma startup, quebrar não, mas mudar um pouco a vertente de trabalho que você faz há 20 anos para algo um pouco mais novo, um pouco mais moderno, romper essas barreiras, foi algo que a gente considerou bastante difícil. No bom sentido, claro, sempre é um aprendizado,
ele também diz que é um eterno aprendiz, mas essa foi uma das grandes questões que a gente teve que trabalhar e continua trabalhando até hoje. Até por causa do mercado, o mercado sempre de educação física, né? Academia, sempre que você pensa em academia, tem um estereótipo muito claro na sua mente, que é de gente malhada, bonitona, gostosa. E, na verdade, ninguém tem esse corpo, é muito difícil você conseguir esse corpo. As pessoas, na verdade, querem treinar para ser felizes, né? Ter saúde, bem-estar, conseguir viver mais, conseguir estar com seus filhos, desfrutar momentos bons. Esse foi um dos grandes problemas, vamos dizer assim, que a gente teve que superar. Fora isso, por sermos uma startup familiar, né, eu estarem com meu pai, com meu irmão mais velho, a gente teve alguns problemas no sentido de que meu pai é vendedor de sonhos, meu irmão, consequentemente, e eu entro um pouco nessa linha de ser um cara que vende, ser um cara que é mais da parte de marketing. Então, a gente teve alguns problemas quando a gente foi partir mesmo para o lado da gestão, do lado financeiro, de como que a gente realmente ia formatar a empresa e tudo mais. Então, a gente quebrou cabeça durante uns 2 meses, a gente até apresentou para o investidor todo o projeto, basicamente um PPT, sem muitos números, acabou não dando muito certo, obviamente, e com o tempo a gente foi aprendendo lições que realmente é muito difícil você formatar e vender uma empresa, receber um aporte, era basicamente construir uma empresa sem todo esse planejamento estratégico e financeiro. Então, um dos grandes aprendizados que a gente conseguiu foi realmente, a gente não consegue fazer isso, a gente tem certas limitações, a gente é muito bom na área de conteúdos, a gente é muito bom na área de marketing, mas na área de financeiro, realmente, a gente não entende nada. Então, o que a gente foi fazer, a gente procurou pessoas capacitadas nessa área, a gente contratou um consultor que está trabalhando hoje com a gente, provavelmente vai se integrar como seja um sócio fundador ou tem alguma participação na empresa, realmente para trazer um lado de fora de todo esse espírito, como a gente falou, de estar apaixonado pelo produto, de estar focado naquela solução que você construiu, mas alguém de fora com um olhar diferente, que não seja do meio, que consiga trazer toda essa experiência e algo que os investidores buscam que a gente não consegue enxergar. Além disso, uma das coisas que acho que é muito porque eu sou mais novo e, enfim, nunca trabalhei, até tive um estágio antes de trabalhar na Humana, em uma empresa, mas não foi nada muito grande, então eu não tinha muita experiência dentro de empresa. E eu tinha talvez uma visão um pouco deturpada do que seria, achei que seria um pouco mais fácil do que realmente é. A gente lê livros, né, e tudo mais, a gente acha que as coisas são muito fáceis, né? Eu, inclusive, estava lendo o livro do fundador da Netflix esses dias, esqueci o livro agora, mas é basicamente sobre cultura. É um livro muito bom, mas ele fala sempre que a Netflix é maravilhosa, que eles têm uma cultura livre, que você pode viajar, é só cuidar da Netflix. Mas, gente, na verdade não é assim, né? Geralmente, se você acaba não fazendo as coisas, o fundador não vai atrás, as coisas acabam não acontecendo, né? Você realmente, se você não for, seus funcionários muito dificilmente vão ir atrás de coisas, entende? Foi uma coisa que eu percebi bastante, no sentido que, você realmente precisa pôr a mão na massa, você não pode ficar esperando que outros façam. E acho que talvez muitos aí que tenham trabalhado já tivessem essa percepção, mas eu acabei tendo ela um pouco agora, né? Não tinha muito essa percepção de como que era. E acho que foi basicamente esses os principais problemas que a gente está encontrando. A gente vai lançar nosso produto agora em março, então provavelmente não, com certeza vão vir outros problemas maiores e piores, vamos dizer assim, tomara que não, mas acho que é basicamente isso. Que show, Diego. Dentre os pontos que você comentou, que eu já estou compartilhando aqui com o pessoal, chama atenção para essa sua última fala, né, da importância da gente entender que papel nós estamos aí dentro do negócio, como estratégico, coisas que o tático e o operacional farão, primeiramente passam por nós, né? Essa visão macro, desenhar um mapa de guerra e falar, gente, é por aqui que nós vamos, né? E depois ir delegando isso, não esperar que as coisas aconteçam. Muito bom. Nós vamos ter um intervalo, obrigada, viu, Diego? Muito rico, já estou compartilhando aqui com o pessoal. E nós vamos ter um intervalo e voltamos então agora às 8h16. Olha que precisão! 5 minutinhos para a gente tomar aquela água geladinha, né? Aquele café, quem preferir, dar uma alongada e voltar com tudo para a gente debater, conversar. E aí vocês também fiquem à vontade para trazer dúvidas, compartilhar, falar, olha, Diego, você fez isso, eu já passei por isso, eu faria diferente. Enfim, é um momento nosso de compartilhamento mesmo, de abrir o microfone, quem se sentir confortável, ou mandar no chat aí para a gente discutir, tá bom?
Isso, quem quiser, aproveita o intervalo e já põe no chat aí as suas considerações, perguntas, né? Comentários aí a cada um dos nossos entrevistados de hoje. Perfeito, vamos lá então. Até já. E a música, Aline? Vou colocar aqui. Ah, legal. I've been up and down and all over the place, wishing all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping faith, but there's no imitating what I found in the graves. All the things I left behind, shadows now see the light. In my head, in my soul, in my heart, my all, I know that I know, never have I ever found a love so good, so good. And never have I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking for me. Never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us you and I, together till the end of time. In my head, in my soul, in my heart, my all, I know that I know, never have I ever found a love so good, so good. And never have I ever getting over living with you. And nothing but changes. All I can say is ever found a love so good, so good. Your love is patient. Your love is kind. Forever I am yours and you are mine. Your love is patient. Your love is kind. Forever I am yours and you are mine. Never am I ever getting over living with you. And all I can say is never have I ever felt a love so good, so good, yeah. Never have I ever known. Good, so good, yeah. Never have I ever known.
traveling up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind, the shadows now seem alive. In my head, in my soul, with my heart, my all, I know that I know, never have I ever found a love so good, so good. And never am I ever getting over even with you. And nothing will change it. All I can say is never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't be the same. You got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, never have I ever found a love so good, so good. And never am I ever getting over it. I'm with you, and nothing will change it. All I can say is never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, your love is kind. Forever I'm yours and you are mine. Your love is patient, your love is kind. Forever I am yours and you are mine. Aí, pessoal, legal. Vamos voltando, então? A gente fala bem preciso, porque sabemos que na hora que levanta para beber aquela aguinha demora um pouquinho mais. Então, a gente volta 8h20 e tá perfeito. Né? Que a gente tem esses 10 minutos. Finalizamos oficialmente o evento às 8h30, tá? E aí, ficamos à vontade para continuar conversando, tirando dúvidas, quem quiser continuar, ok? Mas 8h30, mesmo que a gente esteja no meio de uma pergunta aí, finalizamos e fique à vontade se você precisar sair, tá bom? Vamos lá, então. Temos já algumas perguntas aqui no chat e vamos responder, começar por elas. Também, a parte disso, não precisam ser só perguntas, tá? Se eu quero compartilhar e falar, olha, comigo aconteceu idem aí, algo muito similar ao Wendel. Eu tive essa dificuldade de fazer minha patente, o registro da minha marca, enfim, e foi assim o processo. Então, faz dessa maneira. É momento de compartilhar, não só perguntas, mas da gente conversar mesmo, tá bom? Então, vamos lá? A primeira pergunta aqui para o Diego. Diego, como vocês estão planejando fazer o lançamento da marca agora em março? Compartilha com a gente. Então, basicamente, o que a gente planeja lançar agora em março, a gente chama do Humana Club, né? Dentro dessa plataforma, a gente vai ter um clube de benefícios, que dentro desse... Acho que eu não sei se eu cheguei a falar dele no pitch, talvez eu tenha pulado ele, mas enfim. Basicamente, nesse clube, ele vai dar acesso a conteúdos exclusivos da plataforma e descontos, além de descontos em produtos do interesse do profissional, e também uma possibilidade dele vender produtos, no sentido que ele vai ter um voucher, a cada aluno dele que comprar com esse voucher, ele recebe uma porcentagem dessa venda. Basicamente, o lançamento que a gente está prevendo, a gente ainda está estruturando ele, mas a gente pretende lançar com algum tipo de evento online. Meu irmão, que está dentro da Humana Academy com a gente, ele tem uma empresa de live marketing, ele atende grandes companhias, Renault, Volkswagen, ele tem bastante experiência nessa área. Então, a gente planeja fazer um evento online de grande porte, para, enfim, lançar todo esse produto
e depois, a partir de mídia programática e redes sociais, impulsionamento, a gente conseguir fazer essa dispersão e captar todos esses clientes, né? Além disso, a gente também planeja um tour de palestras, inclusive tem a ver com o que o Wendel faz, do meu pai por volta das faculdades de educação física no Brasil, claro, hoje em dia online, e no futuro abrir isso presencialmente. Basicamente esse seria, mas a gente ainda está estruturando isso. Ah, que ótimo, essa é uma boa estratégia, né? Clube de benefícios com voucher é bem legal, porque o pessoal já vai demonstrando interesse antes mesmo de vocês efetivamente investirem muito, né? Tá bem nesse Exatamente. conceito aí de MVP também, muito bom. Porque MVP não é um só, né? Às vezes a galera pensa, eu fiz o meu MVP lá no comecinho e acabou. Não, é o tempo todo, até para lançar a marca. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu atendi uma agência de marketing que, para mim, é uma das, assim, sabe, que me impactou. Falei, uau, que exemplo. Eles fazem a marca da pessoa e não apenas perguntam para o cliente, você gostou do seu branding? Tá legal? Tá de acordo com o que você esperava que fizéssemos? Mas eles pegam aquele material e vão validar com a persona do cliente dele. Pega uma amostragem, e um por um, e vão perguntando, e aí, tá bom? Tá interessante? O que você entende por essas cores? O que você entende com essa imagem? E você acha que esse negócio se trata do quê? E vão validando, imagina, isso também é um MVP, não é só, né, em um momento do nosso negócio que a gente vai fazer, o tempo todo validando cada coisa com quem vai fazer uso daquilo. Muito bom. Fernando, você quer fazer aqui as perguntas? Fique à vontade, tá? Na próxima aqui que tem para o Wendel. Será que o Fernando está ouvindo? Eu pus uma pergunta aí para o Eduardo, que é qual é a cidade que ele vai começar o negócio nos Estados Unidos? Acho que é uma informação importante, eu já sei, mas eu acho que é uma coisa importante. E qual é o desafio que você tem agora para poder entregar o evento, né? Qual é o principal desafio aí? O que você está buscando nesse momento para poder fazer essa excelência na entrega, né? Tá. Bom, a gente inicialmente achava que a Flórida fosse ser o estado que fosse nos dar maior número de oportunidades, né? E até porque também lá a gente, brasileiro de um modo geral, tem bastante ascendência lá. Mas a gente teve, acho que uma sorte, na verdade. A gente está entrando no estado de New Jersey, né, que é vizinho a Nova York, e numa cidade, né, que o americano chama de destination, né, uma cidade turística, que é Atlantic City. Então, a cidade é essa, é uma cidade onde eles chamam de Boardwalk Empire, né, que tem um boardwalk gigante lá, são 120 mil metros quadrados de deck, né, e tem cassinos, né, uma cidade na costa leste que tem cassinos. Então, é um lugar a 2 horas de Nova York, a 3 horas de Washington, a 1 hora da Filadélfia, enfim, um lugar bastante fácil acesso, né? Segundo eles mesmos falam, 40% da população americana pode chegar lá de carro. Então, esse é um dado bastante importante aí para a gente, né? E no mês de julho, que é o mês de férias, né? Então, logo depois do 4 de julho, que é um feriado muito importante para eles, então a gente está com essa data e esse local. E considero sorte aí também ter conseguido. Muito legal. E o desafio, Fernando, é realmente cultural, né? A gente aprender, a gente já sabe fazer triatlon há muitos anos, né? Já tem uma experiência bastante grande com o evento em si, mas tem algumas coisas culturais que a gente tem que aprender. Então, vou dar um exemplo de uma que já aconteceu e eu tenho certeza que outras tantas vão acontecer. Como o nosso evento ele também vai receber crianças, né? Eu fui obrigado a fazer um curso chamado Safe Sport, né, que fala muito da questão do assédio às crianças e tudo mais, né? Então, esse curso precisava ser feito para que eu pudesse ter criança no evento. E, além disso, eles fizeram o meu background check, né, para saber quem sou eu, para poder estar justamente mexendo com criança também. Então, assim, são duas coisas que aqui no Brasil, né, inimagináveis, e que lá a gente teve que correr atrás, fazer, para poder receber. Então, eu acho que, como essa, algumas outras ações vão acontecer.
Mas também reforço que tem a questão do ambiente, né? O ambiente é muito propício. A cidade de Atlantic City, por exemplo, recebe lá mais 2 eventos de triatlon por ano, né? E um deles é o Ironman 70.3, que foi considerado o melhor Ironman do mundo o ano retrasado, em 2019. Então, assim, já existe uma cultura aí de excelência dentro dessa cidade. E, claro, para fazer isso, você tem os seus fornecedores lá, né? Que, para mim, vão ser todos novos, né? Vou conhecer um a um, vou saber o jeito que cada um trabalha, o que a cidade exige de cada um desses fornecedores. Então, tem todo agora um aprendizado, justamente na contratação de todos os fornecedores, para que a gente possa fazer essa entrega com excelência. Esse é o nosso maior desafio nesse momento. Bom, muito legal. Quer conduzir, Fernando, as demais perguntas? Eu perguntei, eu pus aqui no chat para o Wendel, né? Se você está usando e como o marketing digital para impulsionar o seu negócio, a sua marca. Bom, hoje a Talkstars está totalmente orgânica, tá? A gente identificou que... porque assim, o que a gente identificou? Negócios para o B2C tendem canais de marketing como redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, dependendo a persona, né? Ele traz resultado mais rápido, né? Patrocinado. Como a gente lida com B2B para as empresas nesse momento, o que a gente está tentando fazer? Prospecção ativa com empresas, então a gente faz uns filtros dentro do LinkedIn, né? E a gente usa alguns, a gente chama de scrapping, né? Que a gente consegue, dentro do LinkedIn, tirar o e-mail corporativo do gerente de RH, validar que aquilo é ok e disparar uma campanha de prospecção outbound, que a gente fala, né? Prospecção ativa, ele abre e-mail, vê, né, qual é a dor que a gente manda nessa campanha, e em seguida a gente consegue agendar uma reunião e depois, se possível, para algum fechamento. A gente está fazendo hoje para fechamento. Agora, para a marca mesmo da Talkstars, a gente está utilizando mais as redes sociais, mais o Instagram, gerando conteúdos e tal. Anteriormente, a gente fez alguns webinars, né, bem interessantes. A gente fez com o pessoal da Salesforce, que a gente tinha feito, o pessoal também que a gente fez, esqueci o nome, de algumas empresas bem relevantes, assim, de startups, sabe? Para poder gerar mais marca entre os RHs, né, em si. E a gente está fazendo bastante conteúdo. Hoje o nosso site está em manutenção, mas a gente está fazendo bastante conteúdo no blog, tanto para gestores de RH, para trazer tráfego orgânico, e também os próprios especialistas que a gente fala, né, os speakers, eles geram conteúdos dentro do nosso blog. A gente chama de Café com Especialista. Então, aquele que fala de inovação, ele vai falar de assuntos de inovação. Aqueles especialistas que falam, por exemplo, de diversidade, saúde mental, né, educação financeira, às vezes, aí a gente coloca. Isso faz com que tenha mais tráfego orgânico. Então, hoje, tudo que a Talkstars está fazendo é orgânico, mas assim que a gente está fechando alguns clientes, o que a gente vai fazer? Pegar uma verba, um orçamento e testar canais de marketing, né? Impulsionar, por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, né? Então, até patrocinar eventos da área de RH. Então, a gente está pensando futuramente a marca nesse requisito, mas hoje é tudo orgânico. Obrigado. O poder da indicação, né? O poder de um falar para o outro. Podem existir todas as estratégias de marketing fantásticas, mas essa sempre vai ser uma muito forte. E quer conduzir as demais? O Fernando também fica à vontade, tá? Aqui as perguntas. Vamos para a última. Vamos para a última, né? Porque você é a senhora do tempo e já disse que a gente tem uma pergunta aqui.
Oficialmente a gente termina, mas pode continuar. Não tô segurando ninguém de ser feliz, não. Para o Wendel também, como é que a Talkstars tem lidado com a pandemia? Né? E aqui pergunta também o Renato, quantos clientes efetivos você tem em cada lado do marketplace, né? Se deu equilibrado agora, né? Que o Wendel comentou que a priori teve aquela situação que é um erro que acontece em muitos marketplaces, né? Colocam mais uma ponta do que a outra e depois não... A situação da pandemia no começo foi horrível, sinceramente, porque a gente, levava não era prioridade para as empresas, sabe? Era eventos, treinamentos, né? Essa área, entretenimento, né? Foi tudo, esquece. E a gente ficou bastante desesperado. A gente fez assim, vamos fazer o seguinte, vamos gerar conteúdo, webinars, e tentar gerar alguns cursos junto com os especialistas para gerar caixa para a empresa, né? Ou guardar esse caixa para uma futura oportunidade. E nesse mês de pandemia foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, abril, maio, junho, julho foram horríveis, né? Esses foram os momentos também difíceis. As coisas começaram assim, o mercado em si a movimentar no mês de agosto, né? Que as empresas começaram, bom, a pandemia não vai terminar, temos a possibilidade de irmos para o online, vamos testar se o online faz sentido. E aí foi quando as coisas começaram. Aí o que a gente percebeu? Que o online faz sentido, mas o que faz mais sentido é o híbrido. Então, assim, tem muitas empresas que, mesmo com a vacina e tudo, vão continuar no online, né? Mas o presencial não vai morrer, mas que muitos vão adotar o híbrido. Então, por exemplo, no meu calendário, eu tenho 2 palestras presenciais, questão de liderança, para os diretores, mas o híbrido, né, que é, por exemplo, um onboard de novos colaboradores, né, kickoff de novos projetos, né, começo do ano, convenções, vamos fazer híbrido e online, que redução de custo faz sentido para nós, né? Então, a gente percebeu na pandemia o mercado nesse sentido, tá? Em relação ao marketplace, o que a gente fez? Todas as pessoas que a gente colocamos no site nosso, a gente falou, gente, sinto muito, mas a gente vai ter que começar tudo de novo. E aqui que a gente fez? Não, vamos tentar ser estratégico. Então, vamos começar a colocar 2 ou 3 especialistas de cada assunto. Então, por exemplo, a empresa chega para nós e fala assim, Wendel, por exemplo, a Unimed, Wendel, eu preciso de diversidade na minha empresa. Me passa 2 especialistas, os materiais, tudo. Então, a gente passou o perfil do especialista, o que ele já atendeu, o que ele já entregou, né, os cases e tal. Isso tem no perfil dentro da plataforma e uma apresentação também, às vezes, do especialista para gerar autoridade, né? Então, normalmente, 2 ou 3 faz mais sentido. Então, basicamente, de cada assunto, a gente vai ter, acho que hoje, uns 20, mais ou menos assim, ativos. Do lado das empresas, o que a gente está percebendo agora, né? Que a gente está conseguindo gerar um cliente por mês. Então, por exemplo, janeiro foi a Unimed, mas a gente teve outras oportunidades. Esse mês de fevereiro para março, a gente está fechando com o Sebrae, do Rio Grande do Norte, né? Um contrato bem legal. E para o mês que vem, a gente pretende já dobrar, né? Então, por exemplo, a gente fechou a gente já teve um aprendizado, né? Então, vamos tentar fechar 2 ou 3, né? E aí, os especialistas que não estão gerando oportunidades, o que a gente faz? Post nas redes sociais, talvez webinars em conjuntos, talvez também fazer conteúdos para o blog, entendeu? Para gerar esse relacionamento. E a todo momento eu estou tentando conversar com os especialistas, né? Agora eu estou mais próximo nessa operação. Porque agora a gente está lançando também um app só para os especialistas, né? Que eles vão receber as oportunidades dentro desse app. E esse app é só tipo um Clubhouse, né? A gente só convida, né, alguns, né, no caso. Não sei se alguém já ouviu falar do Clubhouse, né, mas só via convite agora para entrar na Talkstars como especialista, entendeu? Esse então, gatilho basicamente, mental funciona, vamos aproveitar que ele dá certo. então, basicamente, a gente está
tá mais ou menos assim, respondendo a pergunta do Renato, né? Então, um cliente por mês, 1 ou 2, né? A gente vai tentar gerar 2 ou 4, e hoje a gente está com 20, assim, sólido, né? Tipo assim, a gente está conversando e tal, porque a gente é bastante enxuto, né? Sensacional. Sensacional. E aí, só um ponto de atenção aí, né? Você comentou de ter um app para persona, que são os especialistas. E esse é o seu canal. É mais ou menos o que a Uber faz. Ela tem 2 aplicativos, né? Um que é para o motorista e outro que é para o passageiro, porque são 2 jornadas totalmente diferentes. É porque dentro desse app a gente automatizou o cadastro do perfil, né? Antes eu pegava todas as informações no LinkedIn, no Instagram, né? E aí cadastrava meio que manualmente. Aí dava muito trampo. Perdia metade do dia, né? Enquanto a gente podia estar fazendo vendas, marketing, né? Gerando relacionamento. Então a gente automatizou isso, né? Mas aí a gente quer integrar a homepage que a gente fala, né? Com o app e gerar uma experiência incrível, né? Que a gente quer gerar. Wendel, você percebeu que você você falou de Clubhouse, isso poderia ser um produto seu? Sim, percebemos isso. Muita gente veio, muitos amigos, colegas, pessoas do mercado e falou: olha, Wendel, podia ter dentro da Talkstars ou alguma coisa nesse sentido. E, assim, eu não tenho Apple, mas eu queria muito ter, porque é extremamente importante, assim... Mas o modelo de negócio é simples, né? Isso. Você cria Exato. salas, né? Você pode fazer até melhor que o Clubhouse, você pode ter uma sala dedicada de Zoom, em que você receba as pessoas, e essa interação entre pessoas e um palestrante que esteja mais ocioso pode ser um produto interessante para você. Exato, exato. Outra coisa que eu vislumbrei aí no teu modelo de negócio é que você tem um conteúdo, né? Você tem conteudistas muito interessantes e você poderia até criar cursos, né? Agora a gente está pensando em mentorias agora, né? Mentorias online, ao invés de cursos, mentorias, sabe? Como se fosse o que a gente está fazendo aqui, sabe? Tanto em grupo, mas também individual, né? A mentoria individual ela não escala, esse que é o grande problema, né? Mas a ideia de fazer curso, pensa nisso. Ele pode escalar, quem não escala é o mentor. Mas exato, se tiver 10, 100 mentores, ele escala, né? Mas inclusive, aí tem uma começa empresa que faz isso. Chama Meet Hub. Eu não sei se vocês conhecem. É uma startup bem pequena ainda. Mas tem alguns mentores. O do Hermano, amigo meu. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que existe lá o Meet Hub. Se você tiver várias pessoas, realmente escala, mas para um mentor com qualidade é mais difícil, né? Uhum. Mas faz sentido essa questão dos cursos, né? Que o Guilherme pontuou. Pensar nisso. Ele tem uma série de conteudistas. Criar um programa interessante, que haja sinergia entre os conteudistas dele, não só dá autoridade, como também gera negócio de palestra, né? Eu anotei aqui. Mas eu dei muito curso e dei muita palestra. Eu acho que elas são negócios diferentes e concorrentes, tá? Porque se você pegar o palestrante e fizer ele dar curso, ele perde um pouco da magia dele, sabe? E muitas vezes ele nem tem esse cabedal todo para fazer um curso, entendeu? Uma coisa longa. Ele é o cara que faz a palestra, né? A palestra é um negócio diferente. Você tem 40 minutos, 50 minutos para você fazer um encantamento. Ele tem, sabe? Pensa no Cortella, por exemplo, né? Que fala super bem, uma palavra atrás da outra, tal, com todo aquele conhecimento. Tudo bem, ele é um professor mesmo, né? Ele é da universidade, mas ele está lançando um curso de filosofia agora chamado Filosofia e Nós com Isso.
Ele está criando, ele está lançando o curso Filosofia e Nós com Isso na plataforma do administradores.com e está virando âncora do administradores.com. A questão do curso, o Fernando, é você ter e não é um curso de 50 horas, é um curso rápido que pode introduzir o palestrante menos conhecido no mercado e daí sugerir palestras para ele, empresas que queiram, entendeu? É uma maneira do cara ganhar notoriedade. O curso gera lead lá para o Wendel, entendeu? E gera um buzz na rede, porque vai ter, né, esse cara que é relativamente famoso fazendo um curso, né, e gerando negócios. É mais para buzz do que para ter um produto, mas nessa fase que você está aí, de se reerguer, de dar um passo, de dar um... O pessoal está chamando, né, 2021, o primeiro ano depois do zero. Então, é a maneira que você tem de começar a fazer uma propaganda ainda mais orgânica. Entendeu? Isso. Anotei aqui. Muito bom. E não esquece da sala, tipo Clubhouse, que você pode montar de uma maneira que não precise ter O grande lance é ser convidado. Esse é o grande lance. Porque o primeiro que entra tem que convidar 2, aí aqueles 2 vão convidar mais. Aí eu acho que é uma maneira de você também ampliar teu público. Mas aí você cria uma coisa... usa criatividade, usa uma sala do Zoom, entendeu? Alguma coisa que você só compara. Aí a sala que você conseguir fazer usa só a voz, não deixa o cara abrir vídeo. Faz algo similar ao modelo de negócio. Aí gera um buzz interessante também. Muito legal. E bom é que o próprio Clubhouse já está validando que isso é interessante para o mercado, né? Então, eu segui o fluxo mesmo, não copiando, mas fazendo algo, né, muito... algo criativo, né? Perfeito. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver, com relação ao branding, né? Em que momento, eu tinha até colocado Puxa, deixa eu ver, estou localizando aqui no chat. Em que momento que foi feito o branding? Em que momento que sentiu a necessidade disso? Para o Eduardo, essa pergunta. Eu mesma que coloquei aqui. Foi no comecinho da jornada? Foi mais para frente? Quando que você parou para fazer a marca, sabe? A construção dela. Tá fechadinho o áudio, Eduardo. A gente não tinha. Então, o branding do Fast Triathlon tem 2 momentos, né? Tem o momento inicial, que quando a gente começou, de fato, aqui no Brasil, fazendo lá em parceria com a TV Globo, e teve agora o segundo momento, que foi justamente do lançamento da marca, né? Então, a gente também tem hoje a marca registrada aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, e a gente teve, na verdade, Aline, também teve uma outra sorte aí, que a gente estava muito na correria quando a gente recebeu o sim da cidade para a data do evento, né? E com a vinda da pandemia, né, a gente foi obrigado a postecipar. Então, a gente teve um pouco mais de tempo para trabalhar a marca e para chegar onde a gente queria, né? Mas não foi, Aline, assim, uma marca, como você citou há pouco aí, né? Não foi feito um trabalho exatamente de pesquisa e tal. Foi realmente entre sócios, e família e amigos que a gente criou, né, o que a gente tem hoje para colocar no mercado. Então, foi um trabalho em 2 fases e, felizmente, por esse prazo a mais que a gente teve condições de trabalhar bem legal, do jeito que a gente queria, a marca para o lançamento agora de Atlantic City. Foi assim. Que bacana, muito bom. Temos mais alguma pergunta, comentário? Alguém quer compartilhar? Bom, gente, foi muito, muito produtivo, né? Esse tempo que nós tivemos aqui deu para ter muitos insights, muitas percepções, um crescimento. O legal é a gente misturar um pouco de conteúdo com prática, com exemplo, e, enfim.
uma noite assim de muita experiência, né? Que é a proposta, experiência entre todos nós. Vocês vão receber esse documento, tá? Ele vai ser compilado de uma forma coerente, porque tem alguns comentários de boa noite, tudo bem, esses a gente retira, coloca uma sequência com lógica, tá? Para guardarmos isso e como conversamos, independente do segmento, né? Sabemos que tem estruturas padrões que se repetem, enfim, e que a gente pode aplicar aí no nosso negócio. Fernando, quer fazer encerramento? Pessoal da Liga também. Muito, muito obrigada aos nossos speakers e a todos vocês que participaram, viu, gente? Que honra, que prazer esse momento juntos. Queria agradecer muito aos três. Estou no mudo? Não. Agradecer muito aí os nossos três interlocutores, acho que contribuíram tremendamente com essa visão de empreendedorismo e como que é o papel da marca, da criação desse negócio, quais são essas dificuldades que vocês passaram, né? O Wendel teve que jogar a marca fora e começar de novo, e com uma marca melhor, já expus isso no grupo aí, eu acho que ficou melhor, inclusive. Então, quero agradecer muito o apoio também das ligas que estiveram conosco, aí espero que a gente possa ampliar essa participação e contribuir com esse ecossistema de empreendedorismo, de inovação e que a gente possa contribuir cada vez mais para o mundo dos negócios, para o planeta e para a humanidade como um todo. Acho que esse é o principal legado aí que a gente espera. Perfeito. Se o pessoal da Liga quiser falar, aí o Jacobo está aí. Opa, só tenho a agradecer aí pelo convite de poder participar. Acredito que o Café com Experiência esteja totalmente alinhado com o que a gente quer, né? Então, a gente quer formar empreendedores dentro da Poli e ter a possibilidade de trazer um dos nossos empreendedores aqui, que nesse caso é o Diego, para conversar com vocês. Acredito que fez parte da formação dele como empreendedor e isso vale muito. Então, obrigado aí pelo convite. Muito obrigado a todos aí. Boa noite. Boa noite, gente. obrigado pelo Até mais. convite. Boa noite, noite. pessoal. Obrigado pelo Obrigado, hein? convite. Alô, gente. Boa sorte aos que empreendem aí, viu? Obrigado, Guilherme. Sempre bom. Obrigado. Obrigado.